Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz e hoje vou falar sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Na verdade, a proposta não é falar sobre toda a doutrina do Espírito Santo, mas trazendo um elemento específico para ser tratado. E eu me reporto a uma obra, Teologia Sistemática Pentecostal, publicada pela CPAD, a qual vai falar sobre uma expressão relativamente nova no meio evangélico, que é batismo pelo Espírito Santo. Falo nova porque na Bíblia a gente não encontra essa expressão, muito menos no decorrer da história. Antigamente, quando se tratava de um texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, algumas expressões alusivas a este versículo eram o batismo no corpo de Cristo, porque alguns entendiam erroneamente de que os crentes eram batizados na igreja, ou seja, no corpo de Cristo, quando na verdade não é bem assim quando a gente analisa o texto a partir da língua original e quando nós temos uma boa tradução que é fiel realmente daquilo que a Bíblia diz. Mas vejamos aqui a expressão. O batismo do Espírito, ou pelo Espírito Santo, eu destaco aqui, ó, esse do, vou deixar aqui destacado para que você possa me acompanhar. E esse termo, né, essa expressão batismo do Espírito Santo não ocorre nenhuma vez na Bíblia, tampouco esse outro que diz pelo Espírito Santo. Porque quando você diz que é batismo do Espírito Santo ou pelo Espírito Santo, logo quem é o batizador? É o Espírito Santo. Acontece que quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, você não vai ver nenhuma vez sequer o Espírito Santo sendo colocado como batizador de algo ou de alguém. Nada disto. Ele nunca é o batizador. Ainda assim, a teologia sistemática pentecostal incorre em erro e afirma estas duas coisas. Eu peguei esse recorte da página 187 e da página 191 da obra já referida. E ela vai remeter para três textos: 1 Coríntios 12, 13, Gálatas 13, 27 e Romanos 6, 3. Eu vou fazer a leitura de dois textos e depois ficar explicando o versículo 12, 13, que é onde alguns se basearam para tentar dar essa expressão, uma justificação para o seu público, para a congregação, dizendo: existe um batismo no Espírito Santo, que deve ser buscado, e existe um batismo pelo Espírito Santo, onde todos nós fomos batizados pelo Espírito e formamos um só corpo, isto é, a igreja. Mas a gente vai observar que não faz sentido quando a gente vai para a Bíblia Sagrada. Ele diz aqui na obra: este batismo do ou pelo Espírito Santo é algo tão real, apesar de ser espiritual, que a Bíblia o denomina como batismo. Eu quero crer que colocou batismo aqui entre aspas para poder dizer que para destacar a palavra. Em todo batismo é evidente três pontos inerentes: um batizador, um batizando, que é o candidato, vou dizer assim, e um meio. Esse meio é o elemento no qual a pessoa é imersa. Tipo, você batiza em água. Logo, água vai ser o meio ou o elemento. Acontece que, mesmo fazendo parte de um material chamado Teologia Sistemática Pentecostal, a obra não foi, vou dizer assim, completa. Em que sentido? Porque a gente sabe que quando a gente começa a sistematizar a doutrina bíblica, que não tem apenas três pontos inerentes. Nada disto. O próprio John Stott, um dos grandes teólogos até então vivo, ele deu uma grande cooperação e contribuição para o desenvolvimento e pensamento teológico, dizendo que, na verdade, existem quatro pontos, vou dizer assim, inerentes em cada ato de batismo, quando a gente observa à luz do Novo Testamento. Isso mesmo. São quatro pontos.
E eu acrescento aqui, não está aqui, é um ato falho, talvez por falta de pesquisa, quando não intencional, de omitir ou até mesmo de ignorar, aí já seria o desconhecimento de um quarto ponto, e não três, que é justamente o propósito. Quando você vai para o batismo de João, que é em água, a gente vê o batizador, que é João Batista, o batizando, que é o candidato que se submete ao batismo, que aceita esse batismo proposto por João, o Batista. Você vê o meio, que é a água, porque ele batiza em água ou na água. Nós temos esses três elementos e temos o propósito, que é o arrependimento. O batismo é para quê? Para o arrependimento. Quando a gente observa esses três não, esses quatro elementos do batismo de João, numa referência ao batismo em água para o arrependimento, a gente vai observar que todas as vezes dos evangelhos, quando se refere a batismo da água, o elemento é descrito pela palavrinha em grego, que eu vou mostrar mais adiante, en, que pode ser traduzido como em, por, com, pelo, do, de acordo com o texto e contexto. E o propósito é indicado pela expressão eis no grego. Então, basta olhar o texto em grego, cuidadosamente fazer a leitura e identificar os quatro pontos, e não três, conforme proposto nessa teologia sistemática pentecostal, para descobrir quem é o batizador, batizando, o meio ou o elemento e ainda o propósito. Desta maneira, este vídeo, por mais simples que possa ser, não é simplório, porque ele faz não uma ampliação apenas do teor ou desse recorte da teologia sistemática pentecostal, mas faz uma revisão à luz da Bíblia. E a gente vai ter oportunidade de apresentar para você, para que veja com os próprios olhos o que eu estou afirmando neste momento. Prossigo porque ele diz, e ele vai focar justamente em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, que no batismo pelo Espírito, eu vou colocar aqui, de uma forma proposital, de vermelho, chamando a atenção que não existe essa expressão. Ó, batismo pelo Espírito. Por que não existe? Porque nunca o Espírito Santo é colocado como batizador, conforme eles dizem, conforme está escrito. O batizador é o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ok? Ok? A expressão Espírito Santo de Deus, como eu coloquei aqui. Porque quando você fala Espírito de Deus, é uma referência ao Espírito Santo, tá bom? Mas acontece que nunca nas Escrituras o Espírito Santo é o batizador. Quando eles vão para 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, eu peguei aqui a Bíblia católica da Jerusalém, ela vai dizer assim, no versículo de número 13: pois fomos todos batizados num só Espírito para ser um corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. Observe o início desta versão, que é uma das melhores que nós temos em língua portuguesa. Pois fomos todos batizados num Espírito, ou num só Espírito. Para ser o quê? Para ser um corpo, para formar um corpo, para ser participante de um corpo, para sermos introduzidos no corpo. Esta é a ideia quando a gente pega uma das versões melhores que nós temos em língua portuguesa. E nesta língua a gente já vai ter uma ideia de que fomos batizados no só Espírito, ou seja, do Espírito. Logo, não é o batismo pelo Espírito. Nunca, jamais. E sim o batismo do Espírito. E a ideia seguinte vai refutar o que está dizendo abaixo. Porque prossegue. O batizando é o novo convertido, e o elemento em que o recém-convertido é imerso
a igreja como corpo místico de Cristo. Ora, as pessoas não são imersas na igreja, conforme essa versão em português. E eu vou apresentar daqui a pouco o grego koiné, para que você veja como é que está nos manuscritos que nós temos até nos dias atuais. Porque o batismo é no Espírito, o elemento é o Espírito, não o corpo, isto é, a igreja. E corre em erro uma vez mais. São duas asseverações feitas na teologia sistemática pentecostal que estão completamente ou redondamente erradas. Não procede isto à luz da Bíblia. Conclui de uma forma errônea. Portanto, o Espírito Santo realiza esse batismo no momento da nossa conversão, inserindo o crente na igreja. Vai fazer uma citação de Mateus, capítulo 16, versículo 18, fora do contexto, porque a gente sabe que há menção aqui da igreja, conforme eu vou fazer a leitura. Todavia, não se aplica. É como você pegar um texto isolado, fora do seu contexto, e tentar aqui corroborar com o que você está dizendo. Gente, dentro de uma teologia sistemática, criteriosa, séria, isto não pode fazer parte de cada pessoa, porque soa como uma desonestidade intelectual, como nós chamamos. A pessoa sabe que aquele texto ali não tem nada a ver com aquela temática, mas ainda assim tenta colocar um texto para corroborar com o que a gente está dizendo e não mostrar o que está se referindo dentro do próprio texto e contexto. Porque em Mateus 16, versículo 18, você deve estar escutando o folhear das folhas, diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Aqui, uma coisa é uma coisa, e lá, outra coisa é outra coisa. Logo, essa associação aqui, coloca também em vermelho, essa referência, mas fala sobre igreja, fala sobre igreja. Mas aqui não está dizendo que o crente, nesse texto aqui, não está dizendo que o crente vai estar sendo imerso na igreja. Nada disto. E corre em erro. Vou apenas dar uma lida no texto acima, que é 1 Coríntios 12, 27. Vocês observam a falta de coerência por parte do responsável, da tentativa de fazer surgir uma doutrina chamada, assim, o ensino que chama falar sobre o batismo pelo Espírito Santo, quando a própria Bíblia não diz, que é 1 Coríntios, capítulo 12, 27. A gente sabe que Paulo ali fala sobre a diversidade dos dons espirituais, entre outras coisas, e no versículo 27 diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente seus membros. Diz isto aqui, ó. Fala que nós juntos formamos a igreja de Cristo. Só isso. Então, pegar esse texto e tentar trazer para cá, dentro da proposta que é batismo, conforme eles estão dizendo, né, batismo pelo Espírito Santo, não procede, não faz jus. É algo sem sentido, é desconexo. E quando você vê assim os textos e nem lê, você pensa que tem vários textos que vão recheando aquele entendimento, quando na verdade não se sustenta. Cito aqui ainda, já que a gente pode fazer a leitura da Bíblia e consultar, ver texto e contexto, no capítulo 1, versículo 22 de Efésios, fala assim: e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Está falando que Cristo é o cabeça da igreja. Ora, não está falando nada que o batismo pelo Espírito Santo, introduz o crente na igreja. Fala aqui em Efésios. Vou manter a letra, a cor vermelha para você continuar esse raciocínio. Em Efésios, o 22, e vou ler o 23 também.
que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre todo, digo, tudo em todas as coisas. Ou seja, a gente lê esses textos aqui de Efésios, 1 Coríntios 12, 27, fala sobre a igreja, mas não está fazendo nada, corroborando. Fala sobre a igreja, menciona a igreja, dentro de uma outra situação. A ênfase é outra. Mas não diz que o recém-convertido é imerso na igreja. Não, porque o batismo da igreja do crente inexiste na Bíblia. Vamos prosseguir aqui no raciocínio. Logo, todos os salvos são batizados pelo Espírito Santo. Repito uma vez mais. E se você quiser assim, eu discordo. Discordar é o direito que você tem. Agora, vamos argumentar? Argumento que é necessário. É insuficiente o aluno na sala de aula levantar a mãozinha e falar, professor, eu discordo. E daí? Qual o texto que você vai se fundamentar para você fazer uma argumentação e boa argumentação? Vai trazer um texto fora do contexto que fala sobre outro aspecto, outra situação. Se você não entendeu esse texto aqui e você quer trazer ele para um outro assunto que você também não entendeu, só vai gerar confusão. Pode agregar um monte de versículos, fazer uma enxurrada de versículos e você não vai entender bolufas. Daí a necessidade de fazer uma argumentação bíblica, porque tem que ser fundamentada nas escrituras, e segundo, tem que ter algo plausível, plausibilidade, razoabilidade. Tem que ser algo realmente consentido, conexo, para que esteja realmente de acordo com a prescrição bíblica. Logo, todos os salvos são batizados pelo Espírito Santo para pertencerem ao corpo de Cristo, a igreja. Mas nem todos são batizados com ou no Espírito. Destaco de uma outra cor, porque aqui é uma tentativa de responder com base em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, dizendo assim: se antes afirmava que era batismo no corpo de Cristo, não tem como sustentar de cara essa expressão. Não fica bem. Então diz, não, é um batismo pelo Espírito Santo para ser imerso na igreja de Cristo. Ora, isso não se faz. Isso numa teologia séria, criteriosa, muito menos bíblica. Vou, isto que eu estou projetando até então está na página 187 da obra referida. Eu pensei que teologia sistemática é igual à Bíblia. Não. Teologia sistemática é um esforço, é aquela tentativa de sistematizar, de separar aqueles temas da Bíblia num só lugar, sendo que a teologia sistemática não é somente esta pentecostal, mas todas elas recebem a influência do seu tempo e da sua época. É tremendamente influenciado, quando não chega a ser tendencioso, quando não. Por isso que, embora eu utilize e tenha algumas teologias sistemáticas na minha biblioteca, não apenas dessa estante que tem aqui, mas eu tenho uma estante com livros, vou dizer assim, que são os mais usados e melhores da minha parte, dentro da minha perspectiva, que não é estes que estão aqui. Eu, na verdade, tenho mais de uma estante de livros, mas o que aparece é no fundo porque eu faço a gravação num lugar à parte da minha casa. Mas a minha biblioteca principal, vou dizer assim, não é esta que está aqui. As minhas fontes, vou dizer, primárias, de consulta, de pesquisa, são outras. Mas acontece que não é isto. A gente tem que, não é ler por ler. É ler, sim, teologia sistemática, mas quem sabe trabalhar uma teologia bíblica. Eu gosto de teologia bíblica. Eu gosto de trabalhar hermenêutica, que é a interpretação. Porque antes mesmo de trabalhar a homilética, que é a arte de pregar, eu preciso saber interpretar. Eu preciso saber fazer exegese do Novo Testamento e do Antigo Testamento. E desta forma vai requerer o quê? Noções do grego e do hebraico. Então não basta somente saber e ler todas as teologias sistemáticas do mercado brasileiro. Você precisa ter uma teologia bíblica. Você precisa saber interpretar. Você precisa saber
fazer exegese, saber lidar com os textos das línguas originais. Senão, você entra para um determinado documento ou obra, praticamente assim, entre aspas, vendido. E você vai confiar plenamente no que está escrito ali, porque o que está escrito aqui é um esforço, é uma tentativa que nem sempre resulta numa fidelidade às escrituras ou à exatidão. A pessoa tem até uma boa intenção de defender, entre aspas, a verdade, mas que verdade? A verdade de um grupo denominacional ou a verdade escriturística? Sola Escritura é o lema, um dos lemas da nossa reforma protestante, somente as Escrituras. Por isso, a gente precisa voltar e nos respaldar na Bíblia Sagrada. Deixando esse documento da página 187 para trás, vamos projetar o que está na página de número 191. Lembrando que são dois recortes. Entre um e outro, você está observando que há mais coisas sendo ditas, mas isto aqui não tira, vou dizer assim, em hipótese alguma, o tema proposto pelo autor da Teologia Sistemática Pentecostal do contexto. São trechos da íntegra que a gente está analisando. Já o batismo do Espírito Santo, como vemos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, em Gálatas 3, 27 e Efésios 4, 5, trata-se de um batismo figurado, aspa da minha parte, figurado, apesar de ser real. Vou dar uma pausa aqui e fazer a leitura. A gente já fez a leitura de 1 Coríntios 12, 13. Vou fazer a leitura de Efésios 4, 5, porque eu estou localizado nesta epístola. 4, 5 fala assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Se eu entendi bem, ele está dizendo que esse batismo do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, faz alusão a esse texto de Efésios, capítulo 4, versículo 5, é o que dá a entender por parte deste. Porque já o batismo do Espírito Santo, como vemos em 1 Coríntios 12, 13, Gálatas 3, 27 e Efésios 4, 5, logo ele está dizendo aqui que o batismo do, que é equivalente ao pelo Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse batizador, está nesses três textos. Eu vou, de uma forma intencional, sequer comentar o versículo 4 e versículo 5. Vou fazer a leitura do capítulo de Gálatas 3, versículo 27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Esse outro aqui. A gente fez a leitura. Ele deu 3,27. Ok. E tem esse outro texto, que é o 1 Coríntios, que a gente já leu, 1 Coríntios 12, 13. Aqui, ele cita esses três textos, que a gente vê que, como a expressão do ou pelo Espírito Santo não faz sentido, logo você pode colocar essas três referências bíblicas ou muitas outras, se tivesse dentro da mentalidade, do pensamento do autor. Mas não fecha a conta. Não fecha. Por causa de quê? Porque não existe essa possibilidade do Espírito Santo ser o batizador. Não é batismo do ou pelo Espírito. Nunca. Mas ele diz: todos aqueles que experimentam o novo nascimento, que é também efetuado pelo Espírito, naturalmente, que você vai dizer, não, viu? Aí é certo. Claro que segundo a Bíblia, em João 3, versículo 5, diz que é o Espírito Santo que vai efetuar o novo nascimento, sim, porque é um nascimento espiritual, é um nascimento do alto. Eu concordo com a Bíblia, mas o que ele diz aqui? Versículo 5. Jesus respondeu: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, e da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ora, ele diz: todos aqueles que experimentam o novo nascimento, que é também efetuado pelo Espírito Santo, são por ele imersos, feitos
participante do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Acontece que, biblicamente falando, as pessoas são feitas participantes do corpo de Cristo da igreja, que é a igreja, porque foram imersas no Espírito. Aqui prossegue no sentido universal. Nesse sentido, todos os salvos são batizados pelo Espírito Santo. É uma forma de tentar dar uma explicação, embora não plausível, de 1 Coríntios 12, versículo 13, onde crentes de outras vertentes denominacionais, vou dizer assim, entendem, à luz da Bíblia, que 1 Coríntios 12, versículo 13, trata-se exclusivamente do batismo do Espírito. Aqui verifica-se uma tentativa de desdizer o que a Bíblia diz para tentar, assim, fazer coro com o que eles propagam, que existe um batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, que é para que nem todos recebem, que alguns poucos que buscam vão receber, embora eles vão afirmar que é para todos os crentes, mas precisa ser buscado, e o batismo que eles falam que é o batismo pelo Espírito Santo, onde todos já receberam, inclusive quer tradicionais, históricos, protestantes, evangélicos de todas as matizes, e etc e tal, inclusive neopentecostais e pentecostais, etc e tal. Logo, os pentecostais ou neopentecostais, eles foram batizados pelo Espírito Santo, primeiramente, segundo essa concepção, mas precisam buscar o batismo do Espírito Santo. Mas reporto a Bíblia e afirmo categoricamente que a Bíblia não diz isso. Por causa de que não diz isso? Eu estou aqui numa versão, e aqui é uma análise bíblica, de falar por falar, não é uma mera, digamos assim, refutação, é uma análise bíblica, e você ponderar e ver com atenção o que o texto diz. Versículo 13, quero fazer o destaque. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Você é batizado em um ou no Espírito. Observe que nesta versão, que está de acordo com o manuscrito da língua original, está correta. Formando um corpo, que é a igreja, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito. O que esse texto diz, e não aquilo que é dito ali das palavras da obra da teologia sistemática pentecostal, como forma a gente viu? O texto está dizendo, primeiro, todos, todos, não alguns, foram batizados em um ou no Espírito. A expressão em um, em, pode ser no, e aqui a ênfase do um é porque dentro do texto de 1 Coríntios capítulo 12, o tempo inteiro ele está enfatizando a unidade. É um só corpo, é um só espírito, é um é repetida inúmeras vezes. É um estilo, é um recurso estilístico, é um estilo de emprego muito bem feito, produzido da parte de Paulo. E ele vai dizer, primeiro, que todos foram batizados. Primeiro que o batismo no Espírito Santo, porque fala aqui do batismo no Espírito Santo, ou em um Espírito, um só Espírito, é, é de, fala que foi uma experiência de todos, não de alguns. Ó, deixa eu destacar aqui agora sim. É de todos. Todos vivenciaram o batismo no Espírito Santo. Em qual momento? Quando ele fala fomos, coloca o verbo no passado, Paulo está se dirigindo a quem? Aos crentes em Corinto. O batismo do Espírito Santo, a gente vai observar que aconteceu no dia de Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo.
onde as pessoas foram batizadas no Espírito Santo, foram consequentemente cheias ou simultaneamente cheias do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, vou dizer assim, sabe perfeitamente que houve aquele batismo do Espírito Santo como um evento histórico, irrepetível. Quando falo irrepetível, porque da forma que nos moldes de Pentecostes, aqueles sinais visíveis e invisíveis e etc e tal, não foram jamais repetidos. Agora, a partir do Pentecostes, os efeitos daquele batismo espiritual da igreja foi vivenciado, experimentado por todos aqueles que vão se convertendo, se tornando nova criatura e são imersas no Espírito, porque vida cristã é vida no Espírito. Não tem como dizer que a vida cristã de um novo convertido não é vida do Espírito. É vida do Espírito, é o próprio Espírito Santo que regenera, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o apóstolo Paulo primeiro diz que foram todos, e segundo que fomos. Ele utiliza o verbo no passado, indicando que foi uma ação passada. E Paulo sempre vai se reportar ao início da vida cristã. E ele se inclui. Embora ele se dirija aos coríntios, os crentes convertidos, e tenha em mente a associação, aquele evento pentecostal em Atos capítulo 2, mas ele sabe perfeitamente que tanto ele, no momento da sua conversão, quanto aqueles crentes em Corinto, que foram quando foram alcançados e receberam a salvação em Cristo Jesus, eles foram batizados, isto é, imersos no Espírito. Para quê? Para formar um corpo, isto é, a igreja. Para ser participantes da igreja. Para serem introduzidos na igreja. Esta é a ideia. E não é à toa que essa versão muito bem feita, Almeida Corrigida Fiel, diz, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. E como é que a gente vai ver isso no grego? Eu não sei grego, você vai dizer. Eu não sei grego. Eu vou ter que. Como que eu vou saber se uma versão é melhor ou está mais exata, tem mais precisão neste texto ou noutra? Ora, a gente vai aqui fazer o exercício a partir do grego. Observe que nós temos a primeira dica de ouro para você saber qual é o elemento bíblico, o elemento descrito pela Bíblia que as pessoas, os crentes, são mergulhados, são imersos. Da teologia sistemática pentecostal, diz que são imersos pelo Espírito, como se o Espírito fosse batizador. Mas aqui no texto, vamos ler. Kai, gar, en, eni, pneumati. Esse, esse termo aqui, que é uma preposição, é en, que em português é em, pode ser traduzida de acordo com o contexto. Pelo, com, no. E você vai dizer assim, então, é batismo pelo um Espírito? Não. Por quê? Tem que fazer concordância, até mesmo da língua grega. O batismo é com água ou em água? Da água. O batismo é imersão, é mergulho, não é? Se você mergulha, tem que ser não com água, porque com água dá a ideia de você jogar água em cima, ou borrifar. Nada disto. Então, o batismo é na água. Esta é a expressão correta. Ou estou errado? Dentro das normas da língua portuguesa, você tem que falar batismo em água ou na água. E essa preposição, embora possa ser empregada de outras maneiras, como em, com, no, pelo, aqui não é pelo, porque se é batismo, tem que ser mergulhado. E se é mergulhado, tem que ser o quê? Não borrifado, não jogado água, e sim imerso. Logo, a tradução corretíssima, kai ga en eni pneumati. Em
em um Espírito. Nós somos batizados no Espírito e não pelo Espírito. A gente observa que, para identificar o elemento, a gente vai ter que recorrer à preposição que é and, esta aqui. Para quem conhece, para quem entende, para bom entendedor, pingo é letra. Para você que conhece um pouquinho o grego, tem noção da gramática, não é noção da pronúncia. Porque tem gente que lê de uma forma tranquila aqui, ó. Caiga, en, emi, pneumati, remes, pantes, eis, and, soma, e vai lendo, mas não sabe gramaticalmente trabalhar com esses elementos linguísticos dentro da língua grega. Por isso que é importante estudar gramática grega. Não é ter noção do alfabeto grego. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, mi, psi, ômega, pi, rho, sigma, tau, y, phi. Nada disto, gente. A gente precisa instrumentalizar gramaticalmente. E se eu já identifiquei aqui que o elemento é o espírito, o que a Bíblia está dizendo que não é pelo espírito. O espírito não é batizador. O espírito aqui é o elemento. Por isso que erra a teologia sistemática pentecostal. O espírito nunca é batizador. É o elemento. Porque todos nós fomos batizados no espírito. O que eu afirmo biblicamente é que todos os cristãos, independente se são da Igreja Ortodoxa Russa, ortodoxa grega, protestantes, europeus, batistas, metodistas, presbiterianos, congregacionais, anglicanos, luteranos, pentecostais de qualquer matriz, ou matizes, neopentecostal, todos nós fomos batizados em um só Espírito. Quando que nós fomos batizados? No início da nossa vida cristã, no começo. Até por causa de que o vocábulo batizar indica a primeira experiência religiosa. Em todas as religiões, de uma forma universal, o batismo é um ritual de iniciação. Não é diferente da Bíblia. O batismo do Espírito Santo é o ato iniciatório e é justamente no início ou começo da nossa vida cristã. Por isso que Paulo fala que todos nós fomos. Fomos quando? Quando buscamos? Não. Fomos quando foi ensinado o ensino que tem que se buscar o batismo do Espírito Santo? Não. Fomos quando nós iniciamos a nossa vida cristã. Todos nós rebeldes, antes, todos. E aqui a outra dica de ouro para você identificar o propósito. Lembra que eu disse que tem o batizador, o batizando, e eu não, estava lá na obra, né? E o elemento. Mas eu disse que tinha o quarto item, que é o propósito. Como é que a gente vai identificar do grego gramaticalmente o propósito? Lembra da dica? Através da partícula ou do vocábulo eis. E onde que se encontra esse bendito eis aqui? Está aqui, ó. Eis. Eis. Está indicando o propósito. É como se tivesse uma setinha. Fomos batizados em um só Espírito, formando para um corpo, para o corpo, para ser participante desse corpo, para sermos introduzidos no corpo. E que corpo é este? Numa referência à soma, aqui o corpo, naturalmente,
se refere dentro do próprio contexto, o corpo de Cristo. Porque nós somos membros do corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça, a gente sabe disso. De modo que, através dessa expressão no grego, aqui está dizendo que é o propósito. O propósito não é ser batizados imersos na igreja. É para formar um corpo, para pertencer a um corpo, para ser introduzido no corpo que é a igreja. Mas não para formar, ser imerso na igreja. E muito menos aqui está dizendo que o Espírito Santo é o batizador, mas o Espírito Santo é o elemento. Houve uma inversão dentro do texto bíblico, talvez, ou talvez é por minha conta, talvez para tentar dar uma sustentação frente à argumentação muito bem feita de John Stott, quando mostra claramente que o versículo de número 13 de 1 Coríntios 12 forma, né, vai totalizar o sétimo versículo que faz alusão ao batismo do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo. A gente tem textos dos evangelhos, em Atos dos Apóstolos, duas expressões, quatro dos evangelhos, que falam sobre o batismo do Espírito Santo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles fala uma vez apenas. Jesus, em Atos, capítulo 1, versículo 5, faz alusão ao batismo do Espírito Santo. E depois, salvo engano, para não ficar aqui no ar, deixa eu mostrar aqui para vocês. Em Atos, capítulo 11, salvo engano, versículo 15. Versículo 15? Isso. Não, digo 16, ó. Foi bom eu conferir para dar uma informação precisa. E lembrei do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Quatro dos Evangelhos, Atos 1:5, já que eu estou aqui, então eu vou mostrar para vocês. Atos 1:5 é quando Jesus fala aqui, ó, é a quinta vez que aparece na Bíblia. A sexta vez é aquela que eu mostrei agora há pouco, que é justamente o texto em Atos 15, Atos 11, versículo de número 16, e é a sexta vez que aparece o batismo, né? Alusão ao batismo. E, por fim, a sétima e última vez é que aparece em 1 Coríntios 12, versículo 13, que a gente ficou analisando um pouco mais de tempo destes versículos. Deste versículo. É isso aqui. 7 vezes a Bíblia menciona. Aí, nessa sétima, está clara, através da posição apostólica de Paulo, que o batismo do Espírito Santo foi um ato da parte de Deus, onde todos os crentes foram imersos, indicando uma ação passada do Espírito. Aí alguns não querem dar a mão à palmatória e resistem àquilo que é preceituado das Escrituras e tenta, de alguma forma, ainda que com toda sinceridade e até mesmo fidelidade à denominação, mostrar algo diferente do que se encontra na Bíblia. Mas fiquemos com a palavra de Deus, porque, particularmente, não apenas nesse cantil teológico, eu, Gustavo Luiz, falo das minhas convicções quando eu sou convencido pelas Escrituras Sagradas. E quando você começa a ler a língua grega, a língua hebraica, estudando a gramática, aprendendo cada vez mais hermenêutica, interpretação, na dependência do Espírito Santo, em oração, em submissão total, pode todas as pessoas do mundo dizer o contrário, mas se você sabe que a luz da Bíblia é aquilo ali, eu mantenho essa posição. Por causa de quê?
Duas coisas eu tenho em mente. Ser leal a Jesus Cristo, primeira. Segundo, fidelidade às Escrituras. Nem sempre eu consigo fazer uma interpretação coerente em todos os textos, mas quando eu não consigo e não tenho um resultado satisfatório à luz da Bíblia, eu não vou propalar, eu não vou divulgar, porque eu não quero induzir ninguém a erro. Mas, biblicamente falando, não existe batismo pelo Espírito Santo, e sim batismo do Espírito Santo quando todos nós fomos batizados no momento, no começo da nossa vida espiritual, porque vida cristã é vida do Espírito. E ainda, quando nós fomos batizados, todos nós crentes evangélicos do mundo inteiro, quando nós fomos, é, nós iniciamos a nossa vida cristã, todos nós passamos a ser o quê? Participantes do corpo de Cristo. E nesse sentido, por mais que nós temos dezenas, centenas, milhares de igrejas locais, nós fazemos parte de uma só igreja, de um só rebanho, porque todos nós temos um só pastor. Deste modo, todos os crentes fomos, ou não fomos batizados do Espírito no início da nossa vida cristã. É isto que a Bíblia nos ensina. Fiquemos com o que a Bíblia preceitua, porque, afinal de contas, sola Escritura. Somente Escritura. Deus abençoe e espero que tenha ajudado não apenas fazer, ampliar o seu conhecimento, mas quando não, fazer até mesmo uma revisão daquilo que você aprendeu. Mas você tem que verificar direitinho, principalmente que é no texto a partir das línguas originais. Se você não sabe o grego, você pode, neste, nesta plataforma do Cantinho Teológico, acessar a playlist do grego bíblico. Se você não sabe hebraico, você vai ter mais de 100 vídeos sobre hebraico bíblico. Ora, não tem desculpa para dizer, eu não posso, eu não tenho como aprender, porque vai estar aqui o básico para que você possa dar esse pontapé inicial aprendendo tanto o grego quanto o hebraico. Que Deus abençoe. Agora sim, até o nosso próximo vídeo.